Oi, meu bem. Vem cá na cozinha que a vovó vai te ensinar os segredos culinários que se perderam no tempo. Sabe, antigamente a gente não tinha essas facilidades todas de hoje. Micro-ondas, processador, liquidificador potente. A gente se virava com criatividade e truques que passavam de mãe para filha. Esses segredinhos que vou te contar hoje são tesouros da cozinha que transformam qualquer pessoa numa cozinheira de mão cheia. São técnicas simples, ingredientes que você já tem em casa, mas que fazem uma diferença incrível no sabor e na textura da comida. Minha avó me ensinou, eu ensinei para minha filha. E agora passo para você. Prepare-se para descobrir por que a comida da vovó sempre tinha aquele gostinho especial que ninguém consegue explicar. Era nesses truquinhos que estava o segredo. Maionese nos ovos mexidos. Uma colher de sopa de maionese para cada 3 ovos. E bate bem antes de levar ao fogo. A gordura da maionese deixa os ovos mais cremosos e impede que ressequem. Fica uma textura aveludada que derrete na boca. O segredo é misturar bem e cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre. Untar panela com açúcar, manteiga na forma e depois polvilhe açúcar cristal em vez de farinha. O açúcar carameliza durante o cozimento e cria uma crosta dourada e crocante. Perfeito para bolos e tortas. A casquinha fica doce e crocante. Um charme a mais na sobremesa. Aquafaba no lugar de clara. Retire o líquido do grão de bico da lata e bate na batedeira até formar picos como clara em neve. Funciona perfeitamente para mousses, merengues e bolos fofinhos. É a descoberta que salvou muitas receitas quando faltava ovo em casa. Molho de soja no chocolate. Meia colher de chá de molho de soja em brownies ou bolo de chocolate. O sal realça o sabor do chocolate e deixa mais profundo e complexo. Parece estranho, mas é mágico. Ninguém descobre o segredo e todo mundo elogia. Óleo nas mãos. Após pimenta, esfrega óleo de cozinha nas mãos, antes de lavar com sabão, depois de cortar pimenta. O óleo dissolve a capsaicina que causa ardência. Depois lava bem com detergente e água fria. Evita aquela queimação terrível que dura horas. Manteiga fria ralada. Congela a manteiga por 15 minutos e rala direto na farinha para massas folhadas. A manteiga gelada cria camadas perfeitas e deixa a massa mais aerada. Segredo dos croissants e empadas profissionais. Muito melhor que manteiga derretida. Torrar temperos na panela. 1 ou 2 minutos em panela seca e quente, mexendo sempre para não queimar. Libera os óleos essenciais e intensifica o aroma e sabor. Transformação total do tempero. Funciona com cominho, coentro, páprica, canela, mussarela congelada para ralar. 30 minutos no freezer antes de ralar. E fica firme sem grudar no ralador. Rala uniforme e não faz aquela meleca grudenta. Ideal para pizza e gratinados. A textura fica perfeita e espalha melhor. Arroz no leite de coco. Substitui a água por leite de coco na mesma quantidade e cozinha normal. Fica cremoso, levemente doce e com aroma tropical. Perfeito para acompanhar curry ou peixe. Uma transformação simples que eleva qualquer prato. Cubo de gelo no hambúrguer. Um cubo pequeno no centro da carne antes de grelhar e molda ao redor. O gelo derrete durante o cozimento e mantém a carne suculenta por dentro. Hambúrguer de restaurante em casa. Nunca mais carne seca. Maionese para empanar. Substitui os ovos batidos por uma camada fina de maionese antes da farinha de rosca. Gruda melhor, deixa mais dourado e mantém o interior úmido. Frango empanado perfeito. A crosta fica mais crocante e saborosa. Suco de picles na salada de batata. 2 colheres de sopa do liquid da conserva misturado com a maionese. Dá um azedinho gostoso e realça todos os sabores. A salada fica mais refrescante. Segredo das delicatessens antigas.
flocos de milho triturados, a massa cereal de milho e usa como farinha de rosca para empanar. Fica dourado, crocante e com sabor levemente doce, diferente e delicioso, principalmente bom em frango e peixe. Gengibre congelado para ralar, congela a raiz inteira e rala direto congelado sem descascar. Fica mais fácil de ralar e conserva por muito mais tempo. Sempre gengibre fresco à mão. Muito mais prático que tentar ralar gengibre mole. Papel. Alumínio na lasanha. Cobre com papel alumínio os primeiros 30 minutos de forno e depois remove para dourar. Cozinha uniformemente sem ressecar, nem queimar por cima. Lasanha perfeita sempre. O vapor fica retido e cozinha por igual. Fermento em pó na pele do frango. Mistura fermento com os temperos e esfrega na pele antes de assar. Retira a umidade e deixa a pele extra crocante e dourada. Segredo dos chefes. A diferença é impressionante. Mostarda no macarrão com queijo. Uma colher de chá de mostarda Dijon no molho de queijo para cortar a gordura. Equilibra o sabor e deixa menos enjoativo. Toque de sofisticação. Realça o queijo sem dominar. Cebola na água fria. Fatias de cebola crua ficam 15 minutos em água gelada antes de usar em saladas. Remove o ardido e deixa mais doce e crocante. Perfeito para sanduíches. Não fica forte nem repete. Parmesão na pipoca. Rala queijo parmesão fresco na pipoca, ainda quente, e mistura bem. Vira um snack gourmet delicioso e salgadinho. Muito melhor que tempero pronto. Adiciona uma pitada de pimenta do reino moída. Maionese no peixe. Antes de assar. Camada fina por toda a superfície, antes de temperar e levar ao forno. Mantém úmido. Ajuda a dourar e cria uma crosta saborosa. Peixe sempre no ponto. Funciona com qualquer tipo de peixe. Creme de leite para cozinhar. Batata substitui água por creme de leite para cozinhar batatas em cubos. Ficam cremosas, saborosas e absorvem bem o tempero. Batata gourmet. Perfeita para acompanhar carnes ou gratinar. Sílica para manter biscoitos secos. Saquinho de sílica gel limpo no pote de biscoitos depois de assados. Absorve umidade e mantém crocantes por muito mais tempo. Biscoito sempre fresquinho. Mesmo em tempo úmido funciona. Anchovas no molho bolonhesa. 2 ou 3 filés de anchova derretidos no azeite junto com alho e cebola. Adiciona profundidade e umami sem gosto de peixe. Molho mais saboroso. Dissolve completamente e ninguém percebe. Vodka na massa de torta. Substitui metade da água gelada por vodka bem gelada. Não ativa o glúten e deixa a massa super folhada e macia. Crosta de confeitaria. O álcool evapora e fica só a textura perfeita. Bicarbonato nas cebolas caramelizadas. Uma pitada pequena durante o refogado acelera o processo de caramelização. Quebra as fibras mais rápido e doura em menos tempo. Cebolas perfeitas rapidinho. Cuidado para não exagerar na quantidade. Abobrinha no bolo de chocolate. Uma xícara de abobrinha ralada na massa do bolo sem alterar o sabor. Deixa úmido, fofinho e com textura incrível. Bolo mais nutritivo. Ninguém descobre o ingrediente secreto. Gema no purê de batatas. Uma gema crua misturada no purê ainda quente para ficar extra cremoso. O calor cozinha a gema delicadamente, criando textura aveludada. Purê de restaurante. Fica rico e encorpado. Bicarbonato no angu. Uma pitada durante o cozimento deixa o angu mais cremoso e acelera o processo. Quebra o amido mais rápido e evita empelotamento. Angu lisinho sempre. Mexe bem para não deixar gosto. Suco de laranja no pão de banana. 2 colheres de sopa de suco fresco na massa. Equilibra a doçura. Realça o sabor da banana e adiciona frescor cítrico. Pão mais saboroso. A acidez balanceia perfeitamente. Molho de peixe na sopa de cebola. Uma colher de chá no final do cozimento intensifica o sabor umami. Deixa a sopa mais encorpada e saborosa, sem gosto de peixe. Profundidade incrível. Transforma sopa simples em gourmet. Bicarbonato para ferver batatas.
Uma pitada na água do cozimento deixa as batatas mais macias por fora. Facilita para fazer purê cremoso e uniforme. Batatas perfeitas! A textura fica ideal para amassar. Fermento natural com sobras de farinha. Mistura partes iguais de farinha e água em pote e alimenta semanalmente. Cria fermento vivo para pães caseiros sem comprar. Pão com sabor único. Tradição que vale a pena manter viva. Água de batata para plantas. Líquido do cozimento sem sal resfriado rega plantas e engorda sopas. Rico em amido e nutrientes que as plantas adoram. Reaproveitamento total. Também serve para engrossar molhos naturalmente. Alho brotado plantado. Dentes que estão brotando planta no vasinho com ponta para cima. Brota folhas verdes saborosas. E depois forma bulbo novo. Alho infinito. Sempre tempero fresco em casa. Pote de sopa com sobras. Saco no freezer para guardar talos, cascas e sobras de vegetais limpos. Quando enche, cozinha com água e ervas para fazer caldo caseiro. Caldo grátis e saboroso. Muito melhor que industrializado. Caldo de ossos com pés de galinha. Pés limpos cozinham 12 horas em fogo baixo com vegetais aromáticos. Fica rico em colágeno e gelatinoso quando esfria. Nutritivo e econômico. Base perfeita para sopas e risotos. Gordura de bacon. Guardada, coa a gordura em pote limpo e guarda na geladeira para refogar. Dá sabor defumado incrível em batatas, ovos e feijão. Tempero natural. Muito melhor que óleo comum. Vinagre de frutas caseiro. Cascas e restos de frutas cobertos com água e açúcar fermentam 6 semanas. Vira vinagre artesanal para temperos e conservas. Sustentável e saboroso. Cada fruta dá sabor único. Sobras de aveia no bolo de carne. Uma xícara de aveia cozida fria misturada com carne moída. Absorve temperos, liga ingredientes e mantém úmido sem alterar sabor. Rendimento maior. Funciona em almôndegas e hambúrgueres também. Sal grosso para limpar panela de ferro. Esfrega sal grosso com meio limão em panela morna. Remove restos grudados sem danificar o tempero da panela. Depois enxágua e seca bem no fogo. Conserva por gerações. Leite azedo para panquecas. Leite que talhou usa em massa de panqueca com bicarbonato. Fica fofinha, azedinha e muito saborosa como as antigas. Não desperdiça nada. A acidez reage com bicarbonato e cresce. Pão para salvar arroz queimado. Fatia de pão branco sobre o arroz queimado na panela tampada por 5 minutos. O pão absorve o gosto e cheiro de queimado completamente. Depois remove o pão. E serve normal. Truque que salvou muito almoço. Funil para separar ovos. Quebra o ovo inteiro no funil. E a clara escorre enquanto a gema fica presa. Muito mais fácil que tentar separar na casca. Funciona perfeitamente e não quebra a gema. Ideal para quem tem dificuldade. Suco de limão no arroz. Soltinho nata 3 de limão espremido quando o arroz está quase seco. Deixa os grãos soltinhos e brilhantes sem grudar. O ácido quebra o amido e impede que empelotem. Arroz de restaurante em casa. Faca quente para cortar bolo. Esquenta a lâmina da faca em água quente antes de cortar bolo ou torta. Corta perfeito sem desmanchar nem grudar. Limpa entre cada fatia. Fatias perfeitas toda vez. Especialmente bom para bolos cremosos. Jornal para amadurecer. Fruta. Embrulha fruta verde em papel jornal e deixa overnight. Amadurece rapidinho pelo papel, absorver umidade e concentrar gases. Banana, abacate, manga. Funciona com qualquer fruta. Quando precisa usar urgente. Talos de salsinha para alho demais. Alguns talos de salsinha na panela. E refogar junto absorve o excesso de alho. Remove depois de alguns minutos. Salva o prato sem ter que jogar fora. A salsinha puxa o sabor forte do alho. Açúcar no molho queimado. Uma colher de chá de açúcar no molho que queimou e continua cozinhando. O açúcar neutraliza o sabor amargo de queimado. Não deixa doce. Só tira o gosto ruim. Funciona em molho de tomate principalmente. Pronto, minha querida.
Esses são os segredos de ouro que faziam a diferença na cozinha da vovó. Cada truquinho tem sua ciência por trás, mas o mais importante é o carinho que você coloca na comida. Lembra sempre, cozinhar é um ato de amor. Não importa se a receita não sai perfeita da primeira vez. O importante é experimentar, sentir os aromas, provar e ajustar. A cozinha é lugar de alegria, não de estresse. Esses truques que te ensinei foram testados por gerações de mulheres que sabiam que a comida boa vem do coração e da sabedoria. Use eles com carinho e vá passando adiante, porque conhecimento que não se compartilha se perde no tempo. Agora vai lá para a cozinha experimentar! E não esquece de me contar qual truque deu mais certo aí na sua casa. Adoro saber quando consigo ajudar alguém a cozinhar melhor. Um beijão grande e que sua cozinha seja sempre cheia de amor e sabor.